Hoje vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral em jovens. Doutor Gataz está com a gente? Oi. Muito bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Tudo meu. Kátia. Agora, infelizmente, a gente vê com uma certa frequência, deixa eu arrumar a sua gola, que está meio para fora, meio para dentro, o quanto que os jovens acabam tendo problemas cardíacos de uma forma como antigamente a gente não imaginava. O que tem feito de diferente na vida de um jovem para que ele tenha problemas que há uns anos atrás é só dito de pessoas de terceira idade? A gente, quando fala de doença cardiovascular, a gente entende duas doenças. A gente entende os AVCs, os derrames, a gente entende do infarto. O que leva ao infarto? A gente tem uma estatística bem elaborada, por exemplo, 30 mil pessoas chegavam infartadas no hospital e aí documentava qual era o fator de risco que levou ao infarto. Número 1, alteração de colesterol. Número 2, cigarro. E aí entram os jovens. Número 3, obesidade. Então, assim, o cigarro corresponde a mais ou menos de cada 30 mil infartados, 10 mil são fumantes, apenas fumantes. Então, o cigarro leva a uma doença que chama aterosclerose. A aterosclerose é o envelhecimento das artérias. E essa artéria não é só do coração que envelhece, qualquer artéria pode envelhecer. Até do cérebro. Exatamente. Agora, um acidente vascular cerebral, ele não é de uma única forma, né? Isso, a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral. É que ele é o derrame. Na verdade, o derrame, que realmente é o quê? Uma artéria que está no teu corpo rompe. E aí faz uma hemorragia, faz um derramamento de sangue. Então, realmente, o derrame é o mais famoso, mas graças a Deus é o menos comum. Então, por exemplo, assim, a apresentação de um derrame, de um AVC por derrame, Kátia, normalmente a pessoa tem convulsão, perde consciência, ela fica muito debilitada e muitas vezes as sequelas não são reversíveis e algumas vezes levam ao óbito. Já no caso do AVC, que é por isquemia, que é por entupimento, então a gente divide AVC hemorrágico e AVC isquêmico. E no jovem o mais comum é o AVC isquêmico. Né? Como que ele acontece? E ele acontece pelos mesmos fatores de risco que levam ao infarto. Então, por aterosclerose precoce. Hoje eu conversava com o Dr. Antônio Carlos Milagres, que já esteve aqui no programa, que é neurologista, e ele me lembrou um dado muito importante de AVC em jovem, que é o uso de crack e cocaína. E você consegue ter por AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Os dois? Os dois, pelo uso de crack e cocaína. Mas o que acontece com quem é usuário de crack e cocaína para que tenha... quer dizer, as artérias acabam ficando mais inflamadas? A estrutura imagine o seguinte, que você tem um muro de tijolos. Se você usa tabaco e outras determinadas drogas, você acaba fazendo com que o cimento que contém esses tijolos fique fraco. Então as paredes podem sofrer realmente essa ruptura e levar ao sangramento. Já no caso da isquemia, outra coisa... Então a gente... Bom, hemorragia, eu tenho que lembrar sempre de hipertensão arterial, alcoolismo e defeito congênito. Mas então, defeito congênito, aí quer dizer, já é... uma loteria. Já é uma outra história. Não tem o que a gente faça para a gente evitar um problema mais como ou esse, menos né? assim, se você tem, na verdade, um problema congênito e você se expõe, então o que é se expor? Tabagismo, bebida alcoólica, você vai escutar. Se a pessoa teve um AVC hemorrágico, normalmente você pode arriscar. Ele era hipertenso? Aí você vai escutar, ficou depois do derrame. Não, ele já era e não se tratava. Mas muitas vezes a hipertensão... Põe assim pra gente, por favor. Muitas vezes a hipertensão não traz sintomas, né? Quer dizer... A maioria das vezes a hipertensão traz sintoma. A gente lembra sempre o seguinte, a hipertensão, ela é mais silenciosa. É a hipotensão, que é a pressão baixa, ela é muito mais fácil de trazer sintoma. Então você veja, a gente tem que tomar cuidado, ou seja, fazer prevenção sempre. Porque se você for esperar ter um sinal, algum aviso, você não vai ter. Quer dizer, você tem que ficar medindo, aferindo... Quer mostrar? Então, aí eu queria falar, então, assim, só para a gente fechar, assim, com relação ao AVC hemorrágico, eu tenho que lembrar, então, a hipertensão mal controlada. Não é porque eu sou hipertenso que eu vou ter um derrame. Não, tem que tomar o remédio direitinho. Isso. Aí a gente vê o paciente que tem que tomar o remédio a cada 12 horas, tomando uma vez ao dia. Mas aí por quê? Ele toma uma vez ao dia, vai medir a pressão e fala assim, minha pressão tá boa. Mas ele não mede de madrugada. Aí ele fala assim, eu não tenho mais hipertensão porque ela já tá curada. E não se cura a pessoa de hipertensão, né? E aí, uma má associação que existe muito no Brasil é a bebida alcoólica. Bebida alcoólica com a hipertensão aumenta o risco de AVC hemorrágico.
E aí, então, mas só que isso corresponde a 10% dos jovens só. É pouca coisa. O que é mais comum no jovem é um AVC isquêmico. E aí entra algumas coisas. Tem uma má formação na parede do coração. Quando nós temos a vida intrauterina, o circuito que o sangue passa é diferente de quando sai do útero da mamãe. Então, o que acontece? Tem um furo que vai se fechar entre os átrios, que é o forame oval. Às vezes, esse furo não se fecha 100%. Ele fica entreaberto? Fica pérvio, fica entreaberto, ou então ele forma duas membraninhas que permite a formação de um coágulo lá. Então, quando eu tenho um indivíduo jovem que fez um AVC isquêmico, porque foi um coágulo para lá no cérebro, eu tenho que sempre pesquisar esse problema do forame oval patente, esse furinho entre os átrios que esteja aberto. Outra coisa que vem aparecendo muito nos últimos anos, e aqui eu posso mostrar no vídeo. Ver? Como é que olha, então, eu seguro aqui, ó. Na verdade é um vídeo interessante. A gente vai mostrar o batimento cardíaco, tá? Então, pode até chegar mais perto um pouquinho. Então, a gente está vendo os batimentos dos átrios em cima, o batimento dos ventrículos embaixo. Por uma arritmia, olha, está acumulando sangue aqui, o vermelhinho acumulado de sangue. Aí, isso vai favorecer a formação de um coágulo. Aí esse é o coágulo, essa bolinha é o coágulo. E ele sai, o coágulo ele pode migra. sair do coração e ir para qualquer lugar do corpo. Mas, por exemplo, aqui está se mostrando ele chegando no cérebro e leva ao AVC isquêmico. Então, isso aqui foi uma isquemia que nós obtivemos. Então, até posso voltar essa imagem, que na verdade aqui estava se falando de fibrilação atrial. Então, é isso. A base é essa. Se eu tiver uma cardiopatia, doença do coração, que favorece a formação de coágulos, eu até queria voltar com um local aqui. Ver? Eu vou dar uma pausa aqui, que é o seguinte. A gente tem aqui, o que eu dizia, aqui pode ter um furinho que não era para existir entre essas duas paredes. E aí o sangue... Aí o sangue passa e vai formando coágulos. E ele vai desprender que nem aquele outro que a gente acabou de E verificar. vai para o cérebro também. Então, mas não outro só órgão. para o cérebro. Como você sai das artérias, você pode ir para qualquer estrutura do corpo. Então, por exemplo, eu posso ter uma isquemia no braço, uma trombose no braço. Aí entra a outra causa que eu gostaria de comentar. Chamam-se trombofilias. Trombofilias? É afinidade por formar trombos, afinidade por formar coágulos. Isso a gente vê em jovem. Mas aí é quem tem o sangue grosso, como popularmente se diz? Isso. É? Mas quais são as doenças? Por exemplo, tem uns anticorpos que a gente fabrica, anticorpo lúpico, né? Então, por exemplo, a pessoa tem por exemplo, uma substância, lipoproteína A elevada. Tem algumas químicas que você fabrica por ordem genética que fazem formar coágulo. Eu me lembro de uma menina que ela tinha o sangue muito grosso, vamos colocar de maneira assim, e ela fez aos 17 anos de idade um AVC isquêmico de ficar sem falar. 17 anos? 17 anos de idade. Ficar sem mexer a metade do corpo. E graças a Deus, por ser uma isquemia, houve uma recuperação bastante importante. Mas ela conseguiu ter de novo a fala, os movimentos? Tudo. Aí só que tem um detalhe, quando ela foi enviada para mim, nós tentamos descobrir o que ela tinha. Então fui verificar se ela tinha aquele furinho no coração. Você faz pelo ecocardiograma. Tá. E o ideal é o ecocardiograma transesofágico, é um ecocardiograma que você faz através da boca para chegar uma proximidade boa daquela parede difícil. Para ter mais certeza de como está. Se tem ou não tem furinho. Às vezes você tem só uma parede meio abaulada, que não é um furo, mas facilita também a formação do coágulo. Não era esse caso. Aí fomos ver o sangue dela, ela tinha um sangue muito viscoso. Então ela fez um AVC, mas violento. E aí ela tinha que usar para a vida toda um anticoagulante, um remédio que faz o sangue ficar muito fino para não ocorrer novamente. Agora, lembrando, gente, que embora muitas vezes a gente saiba, tenha ouvido dizer de um tal medicamento, ácido acetil salicílico infantil, que quando se toma o sangue fica mais ralo, menos viscoso, só um médico pode orientar, porque ele pode trazer também consequências negativas. Imagina que você está diante de um AVC hemorrágico. E você ainda faz isso? E você dá o ácido acetil salicílico. Puxa. Vai piorar a hemorragia. Então, essa medicação tem que ser feita, por exemplo, uma coisa interessante. Hoje em dia, o tratamento da isquemia cerebral é igual da isquemia miocárdica, ou seja, do jeito que você trata um infarto, você trata um AVC isquêmico. Então, se a pessoa entope aquela artéria por um coágulo, a artéria coronária, a gente corre para o hospital, em geral a gente pode até fazer uma angioplastia, um desentupimento,
mas você dá, às vezes, um remédio que desfaz o coágulo, chama trombolítico, quebrador de coágulo. Você também tem trombolítico para o cérebro, só que isso daí tem que ser encaminhado o paciente para o hospital nas primeiras 3 horas. Tem que ser ministrado nesse período importante, né? O cérebro, assim como o músculo cardíaco, depois de algumas horas, você tem morte celular que pode se tornar irreversível. Então, às vezes, você tem um infarto. E aí você consegue reabrir aquela artéria que está fechada e não fica sequela. A mesma coisa no cérebro. Se você tem um infarto cerebral, que é o AVC isquêmico, e eu consigo reabrir, o sangue volta a perfundir aquela região, você não fica com sequela. Então eu volto para você me dizer quais são os sintomas de quem está tendo um AVC, ou pode ser um sintoma até que mostre para a gente que a gente pode ser um sério candidato a ter AVC. Volto rapidinho, tá? Voltando ao Dr. Gataz, quer dizer, quais são os sintomas, Dr. Gataz, que a gente pode sentir, até não sei se uns dias antes, que a gente está sofrendo um AVC? Então, a gente tem, dentro do AVC isquêmico, você tem um que chama ataque isquêmico transitório, que é um AVC curto, que dura menos que 24 horas. E como que funciona o AVC? Kátia, se o coágulo sai e vai para o teu braço, vai doer seu braço. Tá, mas que tipo de dor? Mas uma dor aguda, a mão fica branca, muito forte. Porque é falta de oxigênio. Tá? Se o coágulo vai para a região posterior do cérebro, na região occipital, que é responsável pela visão, a pessoa vai perder a visão. Da noite para o dia? Na hora, não agudo. Se o coágulo foi lá e fechou a artéria que está alimentando os nervos que são responsáveis pela visão, a pessoa perde a visão. Se o coágulo vai para uma determinada região que é do lado esquerdo, que é responsável pela fala, a pessoa não consegue falar, fala palavras trocadas, né? Então, de acordo com o local que o coágulo vai, você vai ter a sinalização. Sintoma. Tá. Aquela história que eu falei, o AVC hemorrágico normalmente pega artérias importantes e quando ela faz isso, tem queda de consciência, tem desmaio, quadro de coma, sempre é uma apresentação mais grave. E já, por exemplo, assim, se eu tiver um lado, ele acometer meu lado direito que pega o meu braço esquerdo, o que acontece? Eu vou perder o movimento do braço esquerdo e na perna... É cruzado, né? É cruzado, tá? Outra coisa que a gente tem, às vezes, que confunde, a pessoa tem uma paralisia... A gente tem nervo que vem para a testa e nervo que vem para o rosto. E, por exemplo, eu tenho a tal da paralisia de Bell, que é paralisia por um quadro viral, aquele do golpe de vento e tal. O que acontece? A pessoa não mexe o rosto. Exatamente, só que ela não mexe tudo, em cima e embaixo. Quando ela tem um AVC, ela não mexe só a testa. Então, assim, você divide, você consegue saber. Então, uma das coisas é aquela boca torta. O paciente, às vezes, não está sabendo que teve AVC, ele vai tomar água e começa a babar. A boca está meio desviada. Mas é isso, o AVC já aconteceu. Está acontecendo. Mas não tem nada que a gente sinta antes? Por exemplo, quando o sangue é grosso? Não tem. Não? Não tem. A verdade é que você começa a fazer as investigações após o primeiro quadro ou após o primeiro quadro isquêmico transitório, que às vezes o coágulozinho foi, porque a nossa química existe. Ela vai tentar desfazer o coágulo. Mas nem e às sempre vezes consegue. E quando ela consegue, você tem um quadro transitório. E aí entra, você faz um exame, você pode fazer o tipo do cateterismo, você pode fazer ressonância do cérebro para ver as artérias e tal, e vem usar os medicamentos para prevenir, os medicamentos que afinam o sangue, a gente tem duas que a gente acaba sempre usando, para evitar novos coágulos. Mas quando a gente tem um infarto, o coração fica ali marcado, vamos dizer assim, de uma forma fácil, Depende do tempo que demorou para reabrir a artéria. Quer dizer, pode ficar com uma cicatriz necrose, pequena ou uma cicatriz grande. E no AVC? A mesma coisa. Coisa? Mesmíssima coisa. Você consegue ver se a pessoa já teve um AVC, mesmo que não tenha percebido? A gente consegue regenerar muito mais o músculo cardíaco do que os nervos. Os nervos são muito mais complicadinhos. Difíceis. E às vezes até você recupera, mas só que numa velocidade muito mais lenta. Então, por exemplo, quando eu tenho um infarto, eu tenho a família dos beta-bloqueadores, que são medicamentos que vão ajudar a regeneração desse músculo que ficou doente. Eu tenho uma outra família de remédio também que ajuda o coração a não deformar. No quadro neurológico é muito mais uma resposta da pessoa e o tratamento que se faz, ali tinha no final da nossa ilustração, que mostrava que a tua chance depois de ter o primeiro evento é 4 ou 5 vezes de ter de novo. Ah, sim, porque você já tem aquela tendência... Exatamente. Porque você tem um sangue viscoso, ou você é fumante, ou você tem colesterol muito elevado, ou você teve uma febre reumática que eu vi falando aí,
que acometeu a válvula cardíaca, a válvula deformou, formou coágulos embaixo dessa válvula e ele desprende e vai para o cérebro. Daí, gente, a importância da gente fazer um check-up. Isso não é coisa de gente rica, não. É coisa de gente inteligente. Ah, mas eu não tenho nem plano de saúde. Vai no SUS. E vai no cardiologista e passa direitinho pelos médicos. Exame de colesterol é um exame tão fácil de ser feito, diagnosticado. E às vezes a gente não acredita que está escrito ali. Fala assim, eu não sinto nada. Mas sabe o que é interessante? A gente lembrar muito do cigarro, tem que combater cigarro. No mundo, a segunda causa de morte é o cigarro. A primeira causa é a hipertensão. Só que a hipertensão tem muito mais a ver com a herança que você tem e você tem menos culpa. E o cigarro é você que tem que entender que isso é muito prejudicial. A gente já falou aqui sobre tabagismo, o doutor Gattas brilhantemente até um tempo atrás falou sobre isso, porque antigamente as pessoas falavam, mas é muito difícil, a gente não consegue. E hoje em dia a gente tem drogas poderosas, remédios, que são drogas poderosas, que ajudam as pessoas, porque não é falta de vergonha na cara não conseguir parar de fumar, né? Então, mas é que o envolvimento que tem para se conseguir fazer o paciente parar de fumar é grande. É difícil o paciente vir até você e falar assim, doutor, eu quero parar de fumar, eu já cansei. Porque ele sempre fala assim, eu gosto de fumar. Eu falo, é lógico que você gosta de fumar. Se te desse desprazer, você agora tem que entender viciado, né? o que o cigarro representa para aquela pessoa. É uma depressão, é uma ansiedade, é um problema de compulsão que ela usa. Então tem que investir nisso. Desde pequeno, quando o médico faz a escuta do coração, pediatra, escuta o coração do nenê, se ele escuta um barulho anormal, pode representar um sangue que está fazendo um caminho anormal e propicia a formação de coágulo. Então, ele tem que fazer o exame, ecocardiograma, então. Coisas de rotina, passar no seu médico, fazer escuta cardíaca. Se o médico achar que tem um exame que precisa ser feito para aquela criança ou para aquele adulto, tem que ser feito. E lembrar do crack da cocaína que a gente falou que infarto. Se você pegar jovem infartado, é cocaína e anabolizante. Anabolizante também? Muitos. E, infelizmente, tem gente hoje em dia que acha que está tomando vitamina, mas toma anabolizante. Não, tem uma coisa que aconteceu no consultório repetidamente nesses últimos dias, até que a gente eu comentei contigo que a gente está agora com o Instituto do Atleta, e o pessoal vai, e o cara da academia, o instrutor, chega e fala, ó, você toma isso, isso, isso. Isso não é hormônio, é pró-hormônio. O que é um pró-hormônio? É assim, fora do teu corpo ele não foi convertido em hormônio. Na hora que você ingeriu, ele virou hormônio. E aí, os efeitos que o hormônio fazem são o HDL cair. Outro dia tive um garoto com 15 de HDL, o normal é acima de 40. E o menino faz exercício, fortão. 15? Assim, o que se usa de medicação, por exemplo, ele usa o anabolizante pode dar peitinho. Aí ele usa um remédio para câncer de mama para não dar ginecomastia. Nossa. Aí, não, você fala assim, aí o menino que vem assim para você, meia dúzia já vieram com essa história, é receita dos colegas. E eles falam assim, doutor, eu estou tomando pouco ainda, hein? Eu sou light. Aí ele toma um termogênico, que é a base de cafeína, efedrina, cafeína, folha de chamate, green tea, que tudo é cafeína. Então aí a pessoa tem arritmia, tontura, pressão alta e um monte de mal-estar. Então, não é um médico que prescreveu. Agora, mesmo quando é um médico que prescreve, a gente já tem que tirar as nossas dúvidas, porque não digo da gente desconfiar do médico, não, mas você perguntar, até para depois você saber o porquê que você deve fazer, primeiro, os exames rotineiros, depois até da medicação e voltar ao consultório. Quer dizer, vou tomar esse medicamento para sempre, por um mês e seguir direitinho a indicação médica. Não é desconfiança do médico. Se você olhasse essas pessoas que estão usando o anabolizante, não são pessoas muito pequenas. São os caras fortes, bonitos. Você fala assim, ele não precisava, mas ele acaba sendo que nem o inverso da anorexia. Ele quer ser gigante. Então, só que saúde está em último lugar. Pois é, e quais as complicações que ele pode ter? As piores, né? As piores. Pois é. A gente vê. Vou passar para vocês o site do Dr. Gattas. Qualquer informação que você queira, ele tem lá umas explicações bem legais sobre problemas cardíacos, acidente vascular cerebral. Acessa que você vai ver, www.drgattas, GHATTAS.com, não tem o BR. E o Instituto? Agora a gente está com o Instituto do Atleta, são 25 médicos, temos desde podólogo até dentista que estão envolvidos com o tratamento do atleta, Dr. Andreoli, que é o cirurgião de ombro, quem me operou já, né? E Fabiano, então tem o Leonardo Pires, que é o fisioterapeuta que trabalha com todos os atletas. Não só atletas, pessoal que faz atividade física, que é orientação, fazer direito.
Que nem a gente às vezes chega para o paciente e fala assim, você não precisa tomar bomba, você é forte. Se você tomar determinado complemento antes do treino e depois do treino, ou mudar a de alimentação, manhã, né? e fazer, você vai ficar forte e saudável. E qual que é o site do Instituto? No meu site você tem um link lá link? para o Instituto do Atleta, que a gente está lá na Bento de Andrade. Dr. Gattas, GHATTAS.com. 2 agradecimentos? Pode falar. Um pro Pedro, meu filho, Pedro. que ele emprestou o tablet dele. Obrigada, Pedrinho. Sem você a gente não teria muito conseguido contrariado, viu, Kátia? Mas ainda muito bem que emprestou, né? E esse ano vai fazer 10 anos da primeira vez que eu vim aqui, que a primeira vez que eu vim, minha filha tinha acabado de completar 1 ano, a Mira está fazendo agora em março 11 anos. Um beijinho pra você, viu, Amira? Que você fique mais pelo menos uns 30, 40 anos com a gente aqui. Muito viu? obrigado. Obrigada mais uma vez. Todo meu, viu? Eu que agradeço. Obrigada.